estava olhando com os olhos da fé e a meditar no meu coração, eu vi uma cruz sendo carregada e o homem cansado a cair no chão, e uma multidão que eu acompanhava trazia martelo e cravo nas mãos, mas não vi ninguém que pudesse livrar aquele inocente da condenação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus, e aqueles cravos eram para pregar o Mestre na cruz. E a multidão que eu acompanhava eram malfeitores, só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Ele continuou a sua jornada em rumo ao Gólgota em sua missão, demonstrando ali todo o seu amor ao mundo perdido e sem salvação. Jesus amoroso não se maldizia, todos perdoava em seu coração, e somente assim podia trazer ao homem perdido essa salvação. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus, e aqueles cravos eram para pregar o Mestre na cruz. E a multidão que eu acompanhava era malfeitores, só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. E quem carregava aquele madeiro era meu Jesus, e aqueles cravos eram para pregar o Mestre na cruz. E a multidão que eu acompanhava era malfeitores, só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Só não vi ninguém que manifestasse por ele o amor. Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos. São Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. É uma escritura muito conhecida. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário.
Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Mais uma vez, Senhor Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. É claro que sempre como necessitados, mas também como agradecidos, como quem tem muito que agradecer. O que mais precisamos, o que mais necessitamos, o que mais pedimos, é que nós possamos ser humildes de coração e arrependermos em tempo de alcançarmos misericórdia. Nós oramos, nós pregamos, nós cantamos pedindo a misericórdia, mas não podemos esquecer de que Raabe pediu a misericórdia, alcançou a misericórdia e ficou debaixo da misericórdia, não saiu de debaixo dela. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Isso é um fato, é uma realidade incontestável, porque Raabe pediu misericórdia e alcançou a misericórdia. Mas o mais importante depois foi que ela ficou debaixo da misericórdia. Não existe misericórdia maior no século do que a mensagem. A mensagem é a misericórdia manifestada aos homens neste século. Grandes e pequenos, ricos e pobres, a todos. Agora, o mundo, de um modo geral, o mundo religioso, está pedindo misericórdia. Mas a misericórdia vem e eles não aceitam a misericórdia, como eles estavam lá clamando pelo Messias. O Messias veio e eles não receberam o Messias, que era a misericórdia. Eles têm orado muito. Há muitos movimentos de oração no mundo todo. Mas a misericórdia vem, eles rejeitam a misericórdia. Agora há outros que alcançam a misericórdia, mas depois não ficam debaixo da misericórdia. Eu quero falar alguma coisa aqui, assim, de uma forma mista. Eu quase não defendo um tema, mas envolve a questão do medo. Existe o perigo real, existe o perigo imaginário. É claro que, imaginando o perigo real, muitos evitam, através da imaginação, o perigo real. Eu li no jornal que uma mulher militar, polícia, aqui em Goiânia, tomou ônibus, revólver na cintura, e quando ela desceu, 2 homens a acompanharam. E
quando foram passando em frente a um terreno baldio, os dois agarraram aquela mulher, aquela militar, e fizeram o que bem quiseram com ela. Violentaram, fizeram as maiores impiedades com ela. Mas o que aconteceu, é exatamente um exemplo real, sem nenhuma censura, é que ela perdeu, a mulher perdeu a noção do perigo. Ela perdeu a noção do perigo e por isso não tem medo. O medo frustra, o medo mata, o medo destrói, o medo é inconveniente, mas por outro lado o homem que se torna autossuficiente, a mulher que se torna autossuficiente, perde um medo, isto quer dizer, a noção do perigo. E com isso se expõe. Eu estava falando com uma pessoa, não, é assim mesmo. Você compra uma moto e às vezes nos primeiros dias sai até a pé, deixa a moto em casa. Depois vai dando umas voltinhas, vai acomodando, vai se adaptando e vai daqui, vai dali. E daí a pouco já está aí aproveitando tudo quanto é brecha. Eu não sei se eu sou implicante, mas eu fico olhando só. Eles não podem esperar sinaleiro abrir, eles estão com mais pressa do que todo mundo. Eu penso, a gente que está muito mais protegido de carro, ele está sem capacete, num veículo de 2 rodas, invade o sinal, entra nas brechas, ele é sempre um apressado e um oportunista. Mas é assim, você vai labutando com aquilo e vai se adaptando e vai perdendo a noção do perigo. Me faz lembrar daquele rei que ficou sem o seu cocheiro de confiança. Morreu. O velho cocheiro morreu. Então ele precisava de outro cocheiro, aquele que dirigia a carruagem para ele, a carruagem especial, vamos dizer, o seu motorista. Né? Então, o seu administrador, o empregador mesmo do rei, convocou os candidatos e ficou entre os candidatos como se fosse um candidato também. E esperando, aguardando para entrar para uma sessão de seleção, né, seletiva. E ali, os motoristas profissionais sabem como é. E cada um conta uma façanha. E outro diz, bom, eu passo com uma roda só ao redor do abismo. O outro dá cavalo de pau, né? Vai assim, virava a carruagem de uma vez. E aquela coiseira toda. E cada um fazia mais do que o outro. E um estava ali caladinho, pegou sua malinha ali, foi saindo devagarzinho e foi embora. O administrador correu atrás dele e disse, escuta, por que você está indo embora antes do exame? Ele disse, vocês todos lá sabem demais, eu não faço nada daquilo, eu vou competir com vocês lá, eu não dou conta, porque eu vejo um buraco, eu passo por longe. Eu não dou cavalo de pau, eu não faço isso, não faço aquilo outro. Então, já vi que eu não vou passar mesmo, eu vou embora, perder meu tempo. Ele disse, vem cá, você que vai ser o cocheiro do rei. Porque ele viu o buraco, passava de longe. Procurava passar mais longe possível. Agora, isso é chamado de uma maneira... Isso explica o que é prudência, não é? A imprudência, ela é irmãzinha gêmea da alta... Gêmea, não? Da autossuficiência, da autoconfiança.
O dinheiro põe a pessoa arrogante, a independência coloca a pessoa autossuficiente. Um certo homem uma vez me disse: aquela mulher não devia fazer isso comigo. Eu tinha uma boa situação, uma boa posição, sou estudado, alcancei uma boa posição na vida, gostei dela, era empregada doméstica, estava encerando piso, lavando vasilha para os outros, roupa. Eu me casei com ela, dei o nome, meu nome para ela, e agora ela se tornou nisso aí, uma coisa arrogante, irreconciliável, infiel, ingrata. E assim ele falava com quem arrancando uma espada de dentro, assim, com aquela dor por dentro. Mas é isso mesmo que faz a prosperidade. O profeta, não foi à toa que o profeta disse: a prosperidade separa o homem de Deus. Tira o tempo da oração, tira o tempo da leitura, tira o tempo da igreja, coloca a pessoa sentimental e toda sensível e questionante, exigente, e vai assim por diante. Ele diz: o modelo está aí, a América. A América com seus direitos. O americano conhece os seus direitos. Quando um assassino é preso, tem que se ler os direitos que ele tem para ele. É Constituição. Tem que ler os seus direitos humanos. Mas o que acontece é o seguinte: o homem autossuficiente é acompanhado de perto pelo pecado. Ele cai em pecado. Logo ele está enredado com mulheres, é o primeiro passo, e vice-versa. As mulheres também se enredam com homens. E isso acompanha uma série de consequências. O pecado não anda sozinho. Ele não é uma ave solitária. Ele chama um bando de coisas. O pecado não anda sem a mentira não anda sem o orgulho, sem a vaidade, sem a soberba, sem a arrogância. A mentira não anda sem dinheiro, e assim por diante. Ela não deixa a pessoa feliz se não tiver os seus sentidos plenamente satisfeitos. A situação do homem autossuficiente é terrível. Nós vamos ver alguma coisa sobre Saul. Oxalá que Saul fosse mais humilde. Mas, na verdade, o medo é um sentimento de grande inquietação. Isso é provocado ante a noção de um perigo real ou um perigo imaginário. Como vocês sabem, até uma certa idade eu sofri muito medo de noite, principalmente. E o barulho de um rato era um elefante para mim. Os cachorros ladrando de noite, e aquela coisa então se tornava tão sinistra, tão apavorante para mim, aquilo crescia. Por quê? Por causa das histórias de mula sem cabeça, de lobisomem, vampiros e coisas assim. Mas a verdade é isso, que é imaginário. Você encontra ladrão em cima da casa, e já está dentro de casa, e tudo através da imaginação. Se nós deixamos a nossa imaginação, a nossa mente ser invadida, nós vamos sofrer muito. E às vezes chegamos numa condição irreversível. Então você guarde isso. Isso pode ser real e pode ser imaginário. Agora, o homem que não tem medo de nada, ele se torna um autossuficiente.
E a autossuficiência é isso, não atende a ninguém. Às vezes a pessoa pede de joelho chorando, ele não atende. A criança pede, os outros pedem, ele não atende, ele segue em frente. Não tem outro fim para esse homem, é morrer. Ele tem que morrer, ele tem que dar o lugar para outro. Ele tem que sair. Só resta uma coisa para ele, é a morte. Porque ele se torna tão seguro, tão confiante, que por fim não respeita os sentimentos de ninguém mais, massacra, pisa em pessoas, machuca as pessoas, fere seus sentimentos e segue em frente como se nada tivesse acontecido. Ainda antes de entrar aqui um pouquinho sobre Saul, eu quero advertir também sobre o sonho incerto. O sonho incerto causa medo. O sonho incerto causa traumas complexos. E conforme nós tivemos uma ligeira pré-eleição hoje de manhã, nós vimos que os pais são diretamente culpados por grandes traumas terríveis que suas filhas enfrentam, complexos, medo do casamento, como aquela moça disse para aquele psicólogo evangélico, estudante, um sociólogo também. Ela disse: eu tenho medo, tenho um trauma com o casamento, porque se casamento foi isso que eu vejo em casa, do meu pai com minha mãe, casamento é inferno, doutor. Eu disse: não é bem assim. E foi trabalhando com ela até mostrar também ao contrário. E o profeta disse: há muitos barcos que naufragam, afundam antes de chegar no porto, mas há outros que chegam no porto. Você deve olhar para aqueles que chegam no porto. Agora é tempo mesmo dos pais velhos já se consertarem e se porem ao lado de suas filhas e seus filhos, porque isso implica na sua salvação também. E partirem para o diálogo, para a compreensão. Seus filhos e suas filhas não são culpados de suas vã-maneiras, das nossas vã-maneiras que herdamos como tradição dos nossos pais. Há pessoas que herdam e vão passando, aquilo se torna hereditário. É um mal hereditário, aquela família assim, vai passando de mãe para filha, da filha para outra filha, e da filha para filha, e da filha para filha, para o filho, e vai assim. Só casamento neurótico. Então é preciso pensar nisso. Dessas coisas precisam... Nós temos de ter medo. Nós precisamos ter alguém acima de nós. O homem que não tem a quem respeitar, ele é uma besta solta no campo. Agora, isso é muito profundo, muito importante. Tem que partir para o diálogo. Tem que sentar com aquela moça, tem que sentar com aquele rapaz, tem que conversar, tem que olhar nos olhos um do outro. Tem que passar a mão nos ombros dele, porque você será culpado daquela sequência. Quebra essa corrente. Amém? Porque estão dando um sonho certo, diz o profeta. Um sonho certo causa todo esse trauma, essa síndrome do medo, essa coiseira toda. Saul. As carreiras de erros, ou a carreira de erros, termina em expectação e medo. Eu acho que com isso aqui vão terminar as perguntas sucessivas sobre Saul. Oxalá que todos que questionam, que perguntam, estejam aqui. Você quer respostas sobre Saul? Leia a mensagem Hebreus, capítulo 6, segunda parte. Parágrafo 282.
em diante. Hebreus capítulo 6, segunda parte. Ele disse: eu quero lhe perguntar algo. Saul era um profeta e ele profetizou. E você sabe que ele era ungido de Deus. A Bíblia diz que ele era. Ele suicidou-se e se perdeu. Isso outra pessoa dizendo para o profeta. Eu disse: perdeu-se? Eu disse: a Bíblia declara que ele foi salvo. A Bíblia diz que ele foi salvo. Agora, se nós vamos... Tem hora que a gente... Eu digo, se o profeta disser, não é só a Bíblia não. Se o profeta disser que foi Jonas que engoliu a baleia, eu creio. Compreende? Porque ou eu creio no profeta ou eu deixo de crer no profeta. Uma das duas. Esse negócio de ficar em cima do muro não dá não. Crer no profeta só de acordo com o nosso entendimento, ele não cabe dentro de caixa de fósforo. A Bíblia declara que ele foi salvo. Agora o importante não é mais Saul ser salvo, o importante é eu ser salvo. Depois que ele se tornou um inimigo de Deus, ele permaneceu salvo. A Bíblia diz que foi. E além do mais, ele não suicidou-se. Mas a Bíblia diz, você dá a referência. A Bíblia diz. Não, espera um pouquinho. A Bíblia diz que ele caiu sobre sua espada. Um filisteu foi quem o matou. E Davi matou o filisteu. Aí, se permitirem, eu diria um amalequita, não é? Não, amalequita foi dar a notícia. E foi isso mesmo, amalequita. Davi matou o filisteu por tê-lo matado. Foi isso que Davi fez. Então, quando Saul desceu até a feiticeira, e ela chamou o espírito de Samuel, porque ele não havia entrado na glória. Ele estava naquela região dos salvos chamada paraíso. Esse paraíso não existe mais, que quando Jesus foi lá e os buscou e os levou. E então, quando Saul desceu, você tem que entender que Saul estava cumprindo um propósito de Deus. E então, quando Saul desceu, ele não havia entrado na glória. Ele estava no paraíso sob o sangue derramado de bois e bodes que não podiam tirar pecado. Mas ele tinha que ter um lugar para esperar, que é chamado de paraíso, até ele entrar. E é aí onde vocês católicos fazem confusão, vê? Agora não existe mais esse paraíso agora. Nós vamos diretamente para a presença de Deus. Presença de Deus, mais tarde nos selos nós vemos, e outras mensagens, que é a sexta dimensão, que não é, ainda temos a sétima, para chegarmos com os corpos glorificados. Não, esses corpos celestiais serão glorificados. E quando a feiticeira de Endor chamou o espírito de Samuel, ali estava ele. E ela se prostrou e disse: por que me enganaste? E não estava somente Saul ali de pé, quero dizer, Samuel, em seu manto de profeta, ele permanecia um profeta. Ele disse: por que me chamaste do meu descanso? Disse: sendo que tornaste o inimigo de Deus? Ele disse: bem, o Urim não quer falar mais comigo, o profeta não pode profetizar mais para mim, nem mesmo eu posso ter um sonho. Bem, disse Samuel, você se tornou inimigo de Deus, mas amanhã a batalha vai para o outro lado e você morrerá amanhã. E por esta hora, amanhã à noite, você estará comigo. Se Saul estava perdido, da mesma forma estava Samuel, então. Ambos estavam juntos. Tu estarás comigo.
Claro, sim, assim diz a Bíblia. Agora você pode ser todo trabalhado em emoção, através de falar em línguas, gritar, pular, agitar, correr de um lado para o outro, no corredor. Nada contra isso, mas você pode estar pensando que está salvo, sendo que não. Você pode não estar salvo, sua vida provará o que você é. Jesus disse que ele provaria, pelos seus frutos os conhecereis. Sua vida provará se você está salvo ou não. Se você nunca abrir sua boca, ele provará o que você é. Sua vida provará o que você é. Agora, Deus tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Ele tem compaixão de quem ele tem compaixão. E o melhor que nós fazemos, diz o profeta, é aceitá-lo. É aceitá-lo. Se Samuel estava com... Saul estaria com Samuel, Samuel não estava no inferno. Mas nós vamos aqui um pouquinho, prossigamos até a perfeição. Agora, estamos falando sobre o perfeito, e se formos atrás disso, você descobrirá que o perfeito é o eleito. Vamos ver um pouquinho ainda sobre Saul. Cumprindo aquele propósito de Deus, ele cresceu o seu coração. Para começar, era um homem que sobressaía entre os demais, de todo o exército. E ele se tornou um homem autossuficiente. Agora, aquilo lhe trouxe muita amargura. Era um homem traumatizado, era um homem que tinha medo de perder o reino, como muitos têm medo de perder o ministério, e ficam procedendo como Saul. Mas é trauma, é medo, é complexo. E eles se colocam a perseguir. Bem, na verdade, que se ele fosse mais sensato, mesmo depois de errar, o que ele faria? Ele chamaria Samuel, ele diria: olha, a coisa melhor que nós temos que fazer é passar isso para o outro, para Davi. Vamos fazer isso com festa. Vamos fazer isso sem trauma. Vamos fazer isso sem contenda. Vamos colocar Davi no meu lugar. Na verdade, você me ungiu. Eu sou ungido do Senhor. O próprio Davi me respeita como ungido. Você sabe que eu sou ungido do Senhor. Mas eu já cumpri o meu ministério, a minha missão. Vamos coroar a Davi aqui com honra, com alegria, com festa. Sabe por quê, Samuel? Porque isso aí vai me poupar traumas. Eu vou ficar sem dormir, eu tenho que ficar cuidando disso, daqui, dali, bate num, bate no outro, defende de cá, defende de lá, e tira a espada e mata um, e fere o outro, e persegue daqui, persegue dali. Isso vai evitar um fim muito dramático para mim. O povo não sofreria como sofreu, ele próprio não sofreria como sofreu, não teria causado o sofrimento que causou a Davi, e estaria com Samuel da mesma forma. Mas o certo é que ele estava cumprindo um propósito. E conforme nós já temos aprendido, cada pessoa desta no Velho Testamento é um tipo que se cumpre agora no Novo Testamento e está se cumprindo no presente, e às vezes nós não estamos apercebidos.
Saul tinha medo, ele estava medroso. Mas eu quero agora, eu disse que é um assunto misto, eu quero passar aqui para a mensagem um guia, parágrafo 72. Eu simplesmente desejaria que você fizesse como Maria, fosse guardando no coração, porque amanhã você pode precisar disso. Ele disse: você já observou estes gansos selvagens? Os patos indo para o sul? Bem, agora recordem, aquele velho patinho nasceu lá em cima, num lago, em algum lugar. Ele não conhece o norte, sul, leste, o oeste. Ele nada conhece, exceto aquele lago localizado lá em cima, nas montanhas do Canadá. Ele nunca saiu daquele lago, porém ele nasceu um líder. Aquele patinho nasceu para ser um líder. E a primeira coisa, certa noite chegou uma grande nevasca do topo das montanhas. O que aconteceu? Aquela brisa fria desceu por ali. Eu posso imaginá-lo tremendo. Mamãe, o que significa isto? Bem, ele nunca havia sentido aquele clima frio antes. Ele começou a observar ao redor, da margem do lago, ele começou a se congelar, o gelo caía naquele lago, ele não sabia mais, de repente, como ele iria nadar sobre o gelo. Ele nasceu para ser um guia para aquele bando de patos. Ele pulará bem no meio daquele lago quando aquilo atingir. Você chame isto do que quiser. Nós chamamos de inspiração. Vem aquela reação natural. Acontece no momento exato. Você pode chamar isso apenas de instinto, seja o que for. Mas o certo é que ele chegará bem no meio daquele lago, soltará aquele grito selvagem para cima, e irá ronk, 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 e cada pato naquele lago virá imediatamente até ele. Por quê? Eles conhecem seu líder apenas pelo seu modo de grasnar. Apenas pelo seu modo de grasnar. Se a trombeta dá um som incerto, quem pode se preparar para a batalha? Certo? Quem pode se preparar para a batalha se a trombeta dá um som incerto? Se aquele patinho dá um grasnado incerto, quem se preparará para o voo? Aquele velho patinho abrirá seu biquinho ali, ronk, ronk, honk, honk, e cada patinho se aproximará dele, honk, 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 honk. Ei-los, terão tal jubileu bem ali no meio daquele lago, apenas virando, virando. Após algum tempo ele sente isso se movendo sobre ele. Ele tem que partir. Ele abaixará suas asinhas e voará daquele lago, subirá no ar e fará 4 ou 5 voltas. Ele vai tão diretamente para Louisiana, o quanto pode ir cada pato atrás dele, ronk, ronk, honk, honk. Ali vai ele. Deixou o seu lugar, de onde ele pensava que nunca sairia. Mas quando a nevasca chegou, coisa que ele nunca tinha visto antes, e começou a congelar o lago, então aquilo que você pode chamar de instinto, foi uma inspiração para ele. Ele entendeu que era hora de sair dali. Por quê? Ele é um guia, amém? Os patos conhecem seu guia, mas a igreja não conhece. A igreja não sabe o que fazer muitas vezes. Agora, se Deus dá a um pato senso suficiente para saber como escapar do frio, como ele deve ter dado isso à igreja? Se um pato pode fazer aquilo por um instinto, que tal o Espírito Santo na igreja?
Ele deve nos dirigir das velhas formalidades de credos e coisas. Ele deve nos tirar desta vida tacanha, oprimida, miserável, que herdamos dos nossos pais, como na linguagem de São Pedro. O Espírito Santo, você sabe que ele geme dentro de nós. E onde esse Espírito Santo está, há virtude, há conhecimento, há paciência, há santidade, há diálogo, há conversa entre pais e filhos, há compreensão mútua. O crente que tem o Espírito Santo não pode ser uma pessoa ignorante, estúpida, indiferente. O Espírito Santo consola, o Espírito Santo orienta, guia. O Espírito Santo é conselheiro, dá conselho para o filho, para a filha. O Espírito Santo tem que te usar para os fins pelos quais ele está na terra. Ele não está na terra somente para ornar a igreja e levá-la a ter emoções e gritar e dizer que grande pregador, que grande culto. Você já notou como as pessoas têm uma tendência de idolatrar os pregadores eloquentes? E às vezes não preferem uma mensagem que ela foi mais conversada. Não preferem uma mensagem que foi com mais raciocínio. Preferem um sermão eloquente. O sermão lógico. A unção para a condenação do mundo impressiona mais a igreja. Não, o Espírito Santo não está na igreja somente para isso. Ele está para guiar, para orientar. E como o assunto de hoje de manhã já foi endereçado a isso, se Deus te deu uma família, você é o guia daquela família pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é cruel, não é ignorante, não é estúpido, não é indiferente. Ele é consolador. Ele geme pela nossa felicidade aqui. Ele interessa pela felicidade da filha, do filho. Isto é a que o verdadeiro guia levará. Ele não está aqui simplesmente para soprar uma queimadura. Ele está aqui para te aliviar da dor. Ele está aqui para te consolar, para te exortar, para mostrar o caminho. E quão confiante fica aquela filha com aquele pai que conversa, que orienta, que mostra um testemunho para eles. Nós queremos salvar os de fora, queremos pregar para os de fora. Ele não está ali soprando na queimadura,
o que faz é piorar. Ninguém deve soprar um corte, nem coisa alguma numa criança. Isso aqui é cheio de... tem 250 bactérias num beijo. Você tem que saber disso. Ninguém deve soprar corte nenhum. E o Espírito Santo não está aqui para isso. Ele nos foi dado, o profeta, só o título já é uma mensagem, já é um desafio. Para que foi dado o Espírito Santo? Para quê? Ele é mais do que psicólogo, psiquiatra, neurologista, ele é mais do que tudo. Não existe psicólogo maior do que o Espírito Santo. Ele é o Paráclito. O que quer dizer? Advogado. O que disse Paulo, se não me falha a memória, aos Romanos capítulo 8. Que disse Paulo? Ele diz assim, no capítulo 8, verso 26, 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Minha irmã, meu irmão, se o Espírito Santo está em você, ele vai... Olha, um espírito, tanto mal quanto o bom espírito, é inofensivo e inoperante até que ele possa encontrar alguém a quem possa usar. O Espírito Santo precisa do homem, precisa da mulher, para fazer isso, para ajudar. Não tem uma hora mais difícil para a mocidade do que esta que estamos vivendo nesta era. Da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, compreende os nossos erros, salva o Saul, leva o Saul para junto de Samuel. Se quer, bem, se não quer, foi. Se aceita, foi. Se não aceita, foi. E se eu não aceitar que Saul foi para o paraíso com Samuel, é perigoso eu não acreditar que eu vou salvo também. Porque nós às vezes pegamos as pessoas, os tipos na Bíblia, por nossa conta própria. E isso tem que ser feito através do profeta. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Que tal? Que dia que sua filha, seu filho, por acaso tivesse que levantar de madrugada para ir no banheiro, tropeçou no seu pé, ou escutou antes, sussurrar, você estava orando de joelho lá, Senhor, ajuda minha filha, ajuda meu filho, ajuda minha filha, ajuda meu filho, Senhor, orienta nesse sentido, orienta naquele. Já aconteceu isso? Domingo passado nós vimos aqui, foi Jeremias 12, foi 12, né? Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo.
deslealmente, desonestamente. O marido não é só desonesto quando ele pega outra mulher, não. Ele é desonesto em vários sentidos. A mulher não é só desonesta quando ela sai com outro homem, não. Desleal. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fiz neles ainda que te digam coisas boas. Por quê? São desleais. Mas, irmãos, completando esse pensamento, veja o que o profeta mostra para a gente aqui no selo 256, o sexto selo, 256. A gente erra muito, erra demais, erra mais do que acerta, desobedece mais do que obedece, fala mais do que devia falar, come mais do que devia comer, pensa mais do que devia pensar. Todo o negativo a gente faz mais, o positivo a gente faz menos. A gente ora menos, lê menos. Tudo que é bom para a nossa alma a gente faz menos. Tudo que é mal a gente faz mais. Temos regozijado, 255 começando. Temos regozijado, não é verdade? Louvado seja Deus. Bom, estamos num tempo muito tremendo e meu coração está transbordando de gozo e alegria. Mas quando penso neste mundo e nos milhares que sei que estão perdidos, vejo as sombras negras. Não aqui, mas na outra mensagem disse o que será de Sara, de Rebeca, da minha filha, do meu filho. Então o coração me dói tanto. O que podemos fazer? Podemos sentir o Espírito Santo gemendo dentro de nosso coração. Aí você vai fazer exame, faz o eletrocardiograma, não dá nada. Faz o ciclo ergométrico, não dá nada. Faz ecocardiograma, não dá nada. Faz o cateterismo, não dá nada. Seu coração está doendo, por quê? E se abrir também não encontra nada. Por que está doendo? Tal como deve ter sido com nosso Senhor Jesus Cristo, quando do Monte das Oliveiras olhou sobre a cidade de Jerusalém, vendo sua própria gente, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis juntar teus filhos como a galinha junta seus pintainhos sobre as asas. Ele estava dizendo isso. Não é essa possessão filha que pai e mãe têm com os filhos, que não gera nada de bom. Mas Jesus estava dizendo, vocês devem fazer com seus filhos, pelo menos, quando você se casar, que nasceu o primeiro filhinho, você, 21 dias antes dele nascer, você põe uma galinha para chocar. E quando ele nascer, você vai lá e olha que jeito que ela trata os pintinhos dela. E quando os raios começam a arranhar os céus e os trovões e coisas, veja o que ela faz. Quando a chuva começa a cair, quando o sol começa a se declinar, vai lá primeiro olhar, vai aprender com a galinha, já que sua mãe não te ensinou, seu pai não te ensinou, sua igreja não te ensinou, a galinha te ensina o que deve fazer com sua família. Sua escola não ensinou. Aprende com a porca. Vai aprender com a égua, com a vaca. O irmão Geraldinho estava me falando disso. Olha, ela acaba de dar à luz o bebezinho dela, o bezerrinho. Ela lambe ele todinho, ele viu isso lá. E naquele temporal, ela lambeu ele todinho, protegendo do frio. Ela tem com o quê? Ela tem aqui na língua, não é para falar da vida dos outros, não. A vaca tem proteção para vir na língua. A mãe tem veneno na língua para trazer maldição para os seus filhos.
Mas não foi o que Isaías disse? Não foi o que Salomão disse? O medo tomou conta. Ele disse, olha, eles estão aí como aquele menino que atravessou o cemitério assoviando. Ele estava assoviando para dizer que não estava com medo, mas na verdade ele estava assoviando porque estava com medo. Mas quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos? Eu quis ajuntar, eu quis botar você debaixo das asas. Por quê? Por que ele tomou a galinha? E não quiseste? Não é o que ele está fazendo conosco, não é o que ele quer fazer. Gente, por que tanta mágoa, tanta dor, tanto sofrimento, tanta contradição, tanta criança sofrendo? Por que tantas mocinhas desorientadas? Rapazes, adolescentes ainda. Eu disse hoje, eu não tive pai, eu não conheci meu pai morreu, minha mãe estava comigo há 2 meses só. Dentro da barriga dela, né? Mas sempre tem que lembrar de ela. De quê? Que me ensinou mais, esporadicamente, foi aquele sargento, meu instrutor. Alguma coisa que, inclusive, deve ser o rapaz que aprende alguma coisa, ele não envereda, ele não se submerge, é pela graça de Deus também, em determinadas fossas do mundo, não enche o seu corpo de sífilis, de imundície. Por isso vive mais depois, tem saúde depois. Aqui está a mensagem. O casamento na cabeça, o caminho de Deus feito para nós. O caminho de Deus feito para nós. Agora, só esse título, como todos os títulos, temas do irmão Branham, é uma mensagem, o caminho de Deus feito para nós. Que caminho é esse? De um lado, irmãos, por um lado ele é espinhoso, ele é estreito, é difícil, mas por outro lado é o mais seguro. Veja o caminho de Nabucodonosor, de Belsazar, e vem vindo pela história fora, até chegar em Hitler, Mussolini, e esses grandes homens, e o caminho deles, e essa gente de fama, que toma conta do mundo, qual é o fim deles? As únicas pessoas que têm segurança, são aquelas que têm segurança na alma, somente essas. Aqui no parágrafo 9 da mensagem, o caminho de Deus feito para nós, o profeta diz: após o decorrer dos cultos dessa semana, tentando mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo. Então ele estava trabalhando durante aquela semana, mostrando ao povo que não havia necessidade de ter medo. Entre uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, que na hora certa é recomendável, neurologista, seja qualquer outra área da medicina, as pessoas preferiam uma reunião do irmão Branham.
preferiam pegar um cartão de oração. Preferiam ir na sua reunião. Mas eles tentando mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo. Agora, se o medo não é outra coisa senão um sentimento, é um sentimento. O medo é um sentimento. Ele deve ter um apelido lá dentro da casa dele que chama ele de dúvida também. Uma coisa assim. O medo, uma inquietação ante a noção do perigo, de um perigo real, que existe realmente, ou de um perigo imaginário. Então, ele estava trabalhando, e a primeira coisa que nós temos que tirar é medo do imaginário. Ele fala daquele homem que o carro enguiçou, precisou de uma chave de roda, e viu lá uma casa lá para dentro da estrada, assim, e ele já saiu de cá. Ele não vai me emprestar. Ele não vai me emprestar, ele não vai me emprestar, e foi assim até chegar lá, dizendo, ele não vai me emprestar, ele não vai me arranjar a chave. Não é mais ou menos assim? Ele não vai, ele não vai, ele não vai, ele não vai. Então, tentando mostrar que não há necessidade, não existe necessidade de ter medo. Nós vamos fazer uma pergunta aqui. Quantos, honestamente, pelo que vivem agora, se estivessem dentro daquele barco, com os discípulos, com os apóstolos, estivessem lá dentro, e lá pela 4ª vigília da noite, lá pelas o quê? 3 horas da manhã? Por aí? No meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E de repente, vem lá um vulto, uma coisa ali caminhando sobre as águas. A Bíblia diz que eles gritaram com medo. Agora, homens experimentados no mar, criados no mar. O Pedro, então, nasceu e criou ali. Gritou com medo. Agora eu pergunto, e se você estivesse lá, qual seria seu comportamento? Você diz assim, nem força para gritar não tinha, desmaiava. Aquele ali dentro da canoa. Para, gente, eu tenho minha filha para casar, para. Olha a praia ali, encosta ali que eu vou descer. Tem misericórdia, pastor, manda parar, manda. Meu Jesus, isso de salva-vidas e tudo. E gritaram com medo. Aquilo era imaginário e era real. Imaginaram que era um fantasma. O profeta diz, eu cheguei lá na Alemanha, então lá tem um quadro que de longe tempestades horríveis, dá medo, dá pavor. Mas quando você chega perto, são anjos voando. Não há necessidade de ter medo. Medo de ter um casamento igual dos pais, medo de ter uma doença, um câncer, medo de ter
que enfrentar qualquer outra situação. Mas agora o profeta diz aqui, ó, a pior, veja aqui, ó, preste atenção. É a forma que eu tenho, é maior e melhor, é a forma melhor, não sei, não tem nem força de expressão para te ajudar quando eu estou pregando aqui. Não é ali não, é aqui. A pior coisa que o diabo pode colocar em você, o que é? É o medo. Mas meu Deus, a pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. É essa sensação, esse sentimento que provoca inquietação. A casa fica inquieta. Uma irmã botou uma família toda em pânico. Mas que falta até de maturidade daquela irmã, por causa de um sonho. Um sonho matou milhares de midianitas. Ficaram com medo da espada de Gideão, porque um soldado teve um sonho, contou e pronto. Botou todo mundo em pânico. Gideão não teve muito o que fazer. Um sonho fez. As pessoas tão, me dá licença, tão irresponsáveis em relação a visões e sonhos, que elas não medem consequências, o que aquilo pode causar. Quantas pessoas tiram a sua família da fé até, por causa disso? Agora ela teve um sonho, e aquele tipo de gente idolatrada, não é? E então a família toda em pânico por causa do sonho. Quer dizer que se o profeta, se tiver que ir ao encontro do profeta, e depois de sofrerem tanto, depois de rolar na cama, depois de perderem sono, depois de agitar tudo, e tem que ir ao encontro do profeta para interpretar o sonho, porque senão, no entanto, o sonho era tão bom. A pior coisa que o diabo pode colocar em você não é um câncer. Indo ao extremo, é o medo. Se você tivesse até mesmo um câncer e não temesse e cresce que Deus o curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. Deus cuidaria disso. Se você estivesse doente, seja o que fosse, se você não temesse. Então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa. Agora você pode ver o que aconteceu com Saul. Agora, esta semana, eu tentei provar, através da Escritura, que o homem que é nascido de novo no reino de Deus não tem nada a temer. Não é que ele perdeu a noção do perigo, não é que ele vai passar com uma roda só, à beira do abismo. Ele se torna mais prudente. Davi entrava e saía com prudência, diz a palavra. Sempre, 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 o homem que está errado não tem confiança. Ele é atacado pelo medo. Eles chegam a dizer: quem não deve não teme. Você está absoluta
seguramente salvo em Jesus Cristo. E Jesus disse: todo aquele que o Pai me tem dado, ele disse, virá a mim. Ninguém pode vir a não ser que o Pai chame. O Pai tem que guiá-lo a mim. E se você foi guiado a Ele, por quê? Deixar-se assaltar pelo medo, pela frustração. Então, quando chegou a hora e a demonstração, Israel parou ali diante do mar. A vereda de Deus dirigiu através do mar. Então Deus olhou para baixo através da coluna de fogo. Israel estava com medo do mar, viu? Com medo, com razão. De um lado montanhas, do outro lado atrás Faraó, na frente o mar. Mas o profeta diz: olha, quem ficou com medo foi o mar. O mar ficou com medo do olhar de Deus. O mar teve medo e se moveu para trás. Israel atravessou em terra seca. A vereda de Deus guiou através disto. Por isso ele disse: se Deus pôs isso no seu coração, faça de todos os modos. Você tem que dizer não para o diabo. E sim para Deus. Amém? Então ele foi diretamente através do deserto até a fonte de Mara, que quer dizer amargura, água amarga. Não é isso estranho que Deus levasse seus filhos através de águas amargas? Mas tudo isso vai junto com o caminho. Mas quando ele estava ali, o remédio para as águas amargas estava de pé na margem. Quando a coisa fica muito escura, você pode sentar ali e ficar esperando. Eu quero ver de que jeito que Deus vai fazer desta feita. Há pessoas que se acostumam a lutar, a viver, a andar com Deus e estão nas mãos de Deus, que cada batalha que enfrenta, já fica pensando assim: eu quero ver que Deus vai fazer desta feita, de que forma Ele vai me tirar desta. Mas Ele vai tirar. Aí você tem que ver, escapando a pressão, ele diz: Deus tem a via de escape, Ele vai tirar. Ele tem um meio. Se tiver matar egípcios e morrer todo mundo afogado, se tem que abrir o mar vermelho, Ele tem uma via de escape. Você tem que simplesmente crer. Agora, é a maneira que eu tenho para te ajudar, que o Espírito Santo tem. Veja, mas quando ele estava ali, o remédio para as águas amargas estava de pé na margem. Dá a impressão que estava de braço cruzado assim, olhando. Eu quero ver o que eles vão fazer agora. Eu estou aqui com a chave na mão. Quero ver de que forma que ela vai proceder. Gente, quantas vezes Deus vem para a gente com um negócio no bolso e a gente dá o maior fora com ele. Às vezes a resposta está aqui dentro do bolso. Quantas vezes isso acontece? Ele estava ali com o remédio na mão, olhando. Mas porque nos tiraram do Egito e aquilo me doeu muito. Então o que a gente ouve? Aquilo dói, aquilo me feriu, aquilo outro. Isso é amargo demais. Lá pelo menos água a gente tinha, lá pelo menos carne a gente tinha, lá pelo menos isso, pelo menos aquilo. Ele está só olhando, só observando. A coisa, o doce estava na mão. Era só
fazia assim, a água ficava doce. Olha lá, Moisés, toca com essa vara aí na água. Faz qualquer coisinha, joga. Mas ele estava ali só observando. Ele disse que Deus ficou assim quando os 3 jovens estavam sendo amarrados e mesmo caminhando para o lado da fogueira, da fornalha. E os anjos inquietos ali. E Deus, quieta, Gabriel, quieta, desgostoso, espera aí um pouco. Para. Ele está aqui olhando. Ele está lá na sua casa, naquela hora. Você não fica com vergonha depois, não? O irmão não fica com vergonha depois? Mas a gente tem hora que a gente fica com vergonha de Deus e depois não tem coragem nem de orar. Que a gente faz um pampeiro dentro dessa caixinha aqui. Faz um pampeiro dentro dessa coisa teimosa aqui, ó. Uma coisa que a gente precisava ver de vez em quando é caveira. São os buracos aqui. Sabe, caveira de vez em quando. Você vê o que tem dentro daquela coisa ali. Fala assim, ali está eu daqui a uns tempos. E dentro disso aqui tem um computador que não tem computador igual. Que não é usado nem 10%. E que guarda tanta coisa, e que não esquece de tanta coisa, e que esquece de tanta coisa, mas está lá guardado, e neurônios, e células, e não sei mais o que, e está tudo ali dentro, e tudo quanto é imaginação, e problemas, e lançando bombardeio para o coração direto, míssil no coração. E esse sistema nervoso, como fios elétricos carregados de 220 volts, dando choque, entrando em choque um com o outro, dando faíscas. Então aí precisa de psicotrópico para neutralizar, para como que passar uma fita isolante. O médico já me explicou isso. O psicotrópico é com uma fita isolante, para não deixar aquele choque, dar aqueles curtos circuitos. Mas lá estava ele com o remédio na mão. Que coisa. Quem sabe muitas vezes ele volta. Até que eu estava com o que você queria na mão, mas você me tratou dessa forma, então o que eu vou fazer? Eu vou voltar. Ali estava o remédio para águas amargas que estava de pé na margem. Moisés cortou uma vara, sob a orientação dele, e a lançou na água, e ela ficou doce novamente. Agora, glória a Deus, as que estavam murmurando, exatamente as que gritam e dão glória a Deus e aleluia, quando tudo está bem, quando o pregador está eloquente, coisa e tal, o mesmo que murmura. E agora bebe água. Oh, mas Deus é bom, né, irmã? Mas que coisa, mas que água gostosa! Igual o Geraldinho, quando está filando boia da irmã Carminha aí. Ele dá um estremelico assim, mas está gostoso. Fila boia. Ele vem aqui, ó. Ele diz, uns pelas águas, outros pelas inundações, uns por árduas provas, porém todos pelo sangue. Será que dá para entender um pouco? Uns pelas águas, outros pelas inundações, uns por árduas provas, porém todos pelo mesmo sangue. O importante é estar no caminho.
problema de Saul, todo o sofrimento que ele trouxe sobre si mesmo e sobre o povo, foi somente isso. Nós já ouvimos e vamos repetir aqui, ó. Crendo em Deus, parágrafo 41. Ele estava contando uma experiência muito tremenda. E quando chegou aqui, ele disse uma coisa muito profunda. Deus sempre está ali naquele momento crucial. Deus está sempre ali naquele momento crucial. Nós estudamos hoje de manhã que Deus está tratando ainda com gentios, conosco. Mas vai chegar o dia dele não falar mais, ele não tratar mais. Agora, até quando? Como? O que teria que acontecer de fato? Porque aqui diz, e os discípulos vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então Pedro já criou tanta coragem, tanta ousadia, que diz, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Era seu medroso. Agora você quer andar também, igual o mestre. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas a coisa ficou forte. Diz o profeta que tinha onda de 6 metros de altura. Sentindo o vento forte, teve medo. Medo. Com Jesus aí, assim, ó. Isso devia estar aí uns 3 metros de distância. Com Jesus ali. Agora ele não está com você. Você sabia que Jesus não está com você? Ele está em você. Porque não é trindade. É a terceira manifestação dele. É Deus em vós. Esperança da glória. O mistério da piedade é Deus em Cristo. Cristo na igreja é o Espírito Santo. Ele disse, o Espírito de verdade que o mundo não recebe, não conhece, não pode receber, porque não conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco. Quem habitava com eles era Jesus. Mas logo ele afirma, e estará em vós. Não vos deixarei órfão. Então ele era pai, porque é pai que deixa órfão. Veio para vós, veio no Pentecostes, para estar em vós. O Espírito Santo está no seu pai, na sua mãe, em você. E vendo o vento forte, teve medo. Agora ele ali, cara a cara com Jesus, com o Criador do vento, com o Criador das águas, vendo Jesus ali, sobre as águas, sem nenhuma sapatilha para flutuar, nem coisa alguma, prancha nenhuma. Jesus andando a seu encontro, face a face com ele, teve medo. E quando desviou a atenção, que olhou para os lados, então começou a afundar. Mas ainda bem que ele tinha a quem clamar, estava tão pertinho, não é? Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão
segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que tiveste tanto medo? Para que isso? Calma, e o vento se acalmou. Entrar no barco. Eu não sei o que Pedro fazia, parece que Pedro era muito brioso, assim, muito... Acho que ele ficava olhando assim por baixo. Se ele tivesse óculos, de vez em quando ele fazia assim. Olhando assim por baixo, né? Muito tempo. Bom, você não é o corajoso? Não é o que sai na frente? Deus sempre está ali naquele momento crucial. Vamos inclinar nossas cabeças. Senhor amado, se Pedro teve medo, quanto mais nós. Mas a tua palavra diz que ele teve medo porque ainda não tinha passado pelo Pentecostes. Depois ele não teve medo mais. Ele não teve medo de morrer. Ele não teve medo de cumprir seu ministério até a morte. Então o que nós precisamos realmente é examinar a nós mesmos e crermos que somente o Espírito Santo poderia nos levar a crer nesta mensagem. E se Ele nos levou a crer é porque Ele está em nós. Aquele que está em vós é maior do que o mundo. Então, Senhor, agora, dê que cada pessoa, eu sei que aqueles que estão passando mais necessidade, enfrentando mais lutas, mais dificuldades, mais dores, tendem a ficarem mais compenetrados, mais em comunhão, ouvirem com mais atenção. Porque, diz o profeta, infelizmente precisa de uma emergência. Mas nós estamos aqui todos na mesma condição. Uns pelas águas, outros pelas inundações, outros enfrentando dores, temores, complexos, traumas, tantas outras coisas, ameaças de enfermidades, sintomas, mas o Senhor está falando conosco que não há necessidade de ter medo. Minha filha, não há necessidade de ter medo. Meu filho, não há necessidade de ter medo. O medo não vai te ajudar em nada. Então volta para casa ancorado, descansado. Lance sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Ele não é um pai irresponsável. Ele é responsável pela sua igreja. Ele está com ela, Ele está nela, em todos os momentos. Aleluia, glória a Deus. Se Ele cuida dos pássaros, dos lírios do campo, Ele cuidou de Israel lá no deserto, mesmo dos murmuradores, Ele cuidou deles. Volte para casa. Fala dentro de você mesmo, não precisa falar em voz alta não, fala dentro de você mesmo. Eu não tenho necessidade de fazer alvoroço, de ter medo. Eu não tenho necessidade. Eu não preciso disto. Que o mais forte está em mim. Está comigo.
Não importa o quanto esteja doendo, não importa o quanto esteja escuro, Ele está dizendo, não tem necessidade de você ter medo. A situação pode estar da forma que estiver. Simplesmente espere. Ele está olhando como que você vai reagir. Só isso. Naquela hora que nós estamos agitados, nós devemos lembrar, mas Ele está aqui. Ele está olhando ali, com a solução na mão. Eu não quero ficar com vergonha dele depois. Em nome de Jesus Cristo, tome posse agora da sua cura, da sua bênção. Eu sei perfeitamente que essa foi uma noite de bênção. A bênção é a palavra. Aleluia, glória a Deus. Afinal. E Saul, e isso, aquilo, outro. Não, agora é você. Eu. Por que, Saul, você está tão agitado? Perseguindo Davi? Por quê? Por quê? Por que que nós ficamos tão agitados? Quer dizer, uma meditaçãozinha essa semana, você pegar a mensagem véu adentro e meditar nela, vai te ajudar demais mesmo. Vai te ajudar demais. Pegue a mensagem véu adentro, pensando nisso. A maior batalha jamais pelejada, a fé perfeita, crendo em Deus. Vocês estão armados, vocês estão abençoados. De procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou, e Ele é a vida e a ressurreição.
Quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou, e ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução.